Sextou, meio-dia, como diz aí nosso querido influencer da internet, se deu meio-dia, se ainda não fez nada, pode liberar aí que acabou a semana. Tema da nossa conversa de hoje do 15 minutos além do rosa. Vê o título aí, Eu Tenho Medo de Descobrir. Um tema que a gente precisa conversar das pacientes, das mulheres, de todo mundo que vive essa jornada oncológica. Lembrando que se eu pudesse, nesses meus quase 20 anos de cuidados com pacientes oncológicas, se fosse para colocar um sentimento que é o mais frequente, uma palavra que eu mais escuto diariamente no consultório de vocês, é a palavra medo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o medo veio para nos salvar. Quando a gente fala de medo, a gente tem que pensar também que o medo é um sentimento, é uma sensação, é uma emoção, é uma forma da gente reagir às coisas que podem nos levar aí à morte, às coisas que podem nos colocar em perigo. Então, quando a gente está numa situação de medo, eu vou reagir. E essa reação é importante. Quando você está de frente, por exemplo, está no pasto, na fazenda, e vê lá um animal correndo atrás de você, você vai ter medo e vai correr. Quando você tem qualquer situação que é inesperada, desconhecida, você sente medo. E se você se prepara para essa situação, você tem mais chance de se dar bem e de sair ileso dessa situação. O primeiro instinto que a gente tem na vida é o instinto de continuar aqui, né? De permanecer vivo. Então, ter medo, eu digo para vocês, que é parte de todo o processo e não seria diferente quando a gente tem uma doença complexa, uma doença que requer cuidados e que realmente gera medo. Por quê? Porque se tem medo de um diagnóstico de câncer, porque o câncer vai tirar você da sua zona de conforto, vai te colocar em tratamentos que muitas vezes podem ser mais demorados, vai abrir uma interrogação, e agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar afastar das minhas atividades? Qual o custo de tudo isso? Como é que eu vou fazer para continuar cuidando da família? Então tem várias as situações que vão transformar após um diagnóstico de câncer. Então, primeira coisa que a gente precisa elaborar bem aqui e vocês ficarem conscientes é de que o medo faz parte de todo esse processo. E se eu pudesse, então, escolher uma única palavra para falar dessa jornada inicial de um tratamento oncológico, essa palavra é medo, tá? Então, paciente que chega falando que não está com medo, paciente que chega falando que nunca sentiu medo, talvez ela esteja desconectada de todo o processo, porque faz parte sentir medo, tá? Se você está aqui comigo e sentiu medo, levanta a mãozinha aí e fala, eu senti medo, me conta que a gente vai falar hoje sobre o medo então. E recentemente a gente acabou vendo nos noticiários aí, quando a gente está falando de Outubro Rosa, a gente viu que, primeiro, que o câncer acomete pessoas famosas, pessoas simples, pessoas ilustres desconhecidas. Mas esses dias saiu na internet a notícia de que uma socialite famosa lá, a Val Marchiori, estava com câncer de mama. E uma das coisas que ela disse é que por muito tempo ela não fazia mamografia, que ela tinha medo de fazer mamografia e medo de fazer um possível diagnóstico de câncer. Então ela palpou um nódulo de mama e por muito tempo ela se negou aí a fazer o exame de rastreamento, né, que é a mamografia. Nunca é muito falar, né, que a mamografia é o principal exame para rastreamento do câncer de mama. Quando deve ser feita? Anualmente, uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Até que idade, Juliano? Geralmente a gente orienta dos 40 até os 74 anos. 74 anos hoje é uma idade que a mulher está muito bem ainda. A gente tem muitas idosas, que a gente chama de idosas fit. Então a gente, sem sombra de dúvidas, aí vai fazer essa mamografia por mais tempo. Vamos falar até uns 85 aí. Tem muita mulher que tem excelentes condições aí de se submeter a um tratamento. Lembrando que tratamento de câncer, idade não é um fator que vai impedir tratamento, mas sim um estado geral, tá?
Então, voltando ao caso, o que a gente pensa? Uma mulher de acesso financeiro adequado, uma mulher consciente, que tinha todas as informações possíveis em relação da importância de fazer o exame, mas ela não fez mamografia. Então ela deixou de fazer um diagnóstico precoce pelo medo de se fazer um exame de imagem. O medo acompanha também, né? Quem está aqui e já passou pela jornada sabe que quando você tratou, tá tudo bem, depois da cura, ainda tem aquele medo que você vai fazer os seus exames de rotina. E agora? 6 meses que eu vou precisar fazer exame. O que vai ser de mim? Né? Então esse medo faz parte, esse medo precisa ser entendido como algo dentro de um racional. O que eu preciso falar para vocês é que o medo, ele precisa ser analisado o quanto ele te paralisa. Se você tem um medo que ele é paralisante, que ele te impede de fazer as coisas, aí sim você precisa buscar ajuda, tá? O medo que nos faz ir para frente, que nos faz ir para cima, que nos faz reagir, esse medo é benéfico. E a gente precisa entender que ele é parte de um processo. Por outro lado, quando esse medo é tão grande e esse medo paralisa a gente, esse medo coloca a gente fora do jogo, é preciso então ajuda. E é possível ter essa ajuda, né? Nada como ter uma equipe oncológica, para chamar de sua, nada como procurar um apoio emocional através de um atendimento psicológico. Hoje, nos pacientes que têm um diagnóstico de câncer, existe a psicologia oncológica ou a psico-oncologista, né? Eu tenho a possibilidade e a sorte de ter uma esposa que é psico-oncologista e trabalha comigo, atende todas as minhas pacientes que vão ser submetidas à cirurgia, né? Como é que a paciente entra para uma cirurgia com medo? Ela vai ter um medo normal, mas ela tem que entrar segura, ela tem que entrar com confiança. Então a gente tem de rotina das minhas pacientes, antes de um tratamento oncológico, passar numa consulta, numa avaliação com a Fabiana, num acolhimento. E vocês têm muito receio sobre cuidar da saúde mental, cuidar do medo, né? A paciente que faz um diagnóstico de câncer, o que ela quer? Ela quer operar, ela quer arrancar aquele tumor que não é dela, mas ela se esquece que muitas vezes ela vai fazer outros tratamentos antes da cirurgia e ela também se esquece que se ela não estiver bem do ponto de vista mental, isso também vai atrapalhar o tratamento dela. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas ela não precisa da psicóloga agora. Se a paciente se permitir a passar por um acolhimento com a psicóloga, eu tenho certeza que ela vai entrar para o centro cirúrgico, por exemplo, que é a minha área de atuação diária, muito mais confiante, né? Hoje eu atendendo um pós-operatório aqui, o paciente falou, uma das coisas que eu estava muito tranquila, doutor, apesar de toda aquele receio, daquele medo, era no dia da cirurgia, porque eu entrei sabendo tudo o que ia acontecer, eu entrei confiante na equipe, eu entrei bem acolhida. Então, entendam que o medo faz parte, né? Tem aquela frase, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas entendam que esse medo não pode ser paralisante e a gente precisa de estratégias para falar de medo e para diminuir esse medo. Quantas pacientes eu não atendo diariamente ou com uma frequência grande que estavam com medo de fazer o diagnóstico, que perceberam um carocinho na mama e que demoraram um tempo para procurar uma avaliação. Então, se você é uma dessas mulheres que tem alguma alteração e não procurou uma avaliação médica, um mastologista, está na hora de você fazer o seu diagnóstico precoce, está na hora de você cuidar da sua saúde. Tem gente que fala assim, quem procura acha, né? Foi até o nosso lema hoje da nossa campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que eu faço parte, sou hoje diretor de comunicação, a gente trabalhou essa frase, que é quem procura, cura. E realmente quem procura acha, se for necessário achar, e quem procura acha e cura, porque a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, tá? Então é fundamental a gente trabalhar esses sentimentos, essas emoções e a gente falar sobre elas. E é por isso que eu estou aqui com vocês para a gente, em 15 minutos, discutir temas que vão muito além do rosa, que vão muito além do óbvio da camisa cor-de-rosa. Juliano, por que você não está hoje de rosa? Porque eu acho que eu já
faço tanta coisa relacionada ao Outubro Rosa que eu quase me sinto cor-de-rosa todo dia aqui. Então, é fundamental a gente ter essa visão, a gente ter essa ideia de que é possível cuidar desse medo, tá? Dona Loriette, um grande abraço, Loriette. Estou esperando a senhora, tá sumida. Quem quiser fazer alguma pergunta, temos aí 3 minutinhos para eu ajudar vocês e a gente conversar um pouquinho nessa nossa conversa de hoje. Juliano, fim de semana vai ter também, sábado e domingo, 15 minutos todo dia, além do rosa, tá? Espero vocês amanhã. O horário eu coloco mais tarde para a gente ir conversando aí ao longo do dia. Gorete, câncer de mama subtipo triplo negativo tem cura? Sim, Gorete. São vários os tipos de câncer de mama. Não é o tipo do câncer de mama triplo negativo, luminal, HER2 positivo, que vai determinar taxas de cura ou não. Isso tem a ver com o estadiamento, o tamanho da lesão, o comprometimento de linfonodos e mais ainda, o tipo de tratamento que você faz, tá? Eu falo muito para as meninas que estão no Vida Além do Câncer comigo. Quem não conhece, um programa que a gente tem, eu e Fabiana, onde nós pegamos literalmente na mão dessas mulheres nessa jornada de tratamento oncológico. Uma vez por mês tem um encontro comigo ou com a Fabiana, uma roda de conversa com a Fabiana para apoio terapêutico, ou uma live comigo falando de temas que são pertinentes. E a gente entende que é fundamental ter essa clareza de que não é só o subtipo histológico, precisa do tratamento adequado. Eu preciso equilibrar todas esses pratinhos aí para tratar você da melhor forma possível. E as dúvidas são muitas. Infelizmente aqui eu não consigo ampliar muito esse foco e fazer todo esse detalhamento mesmo, porque o ideal é que seja mais individualizado, que eu conheça melhor vocês, tá? E se eu conseguir entregar aonde? Lá no Vida Além do Câncer. Quem não conhece, minha equipe de suporte está aí, pode ajudar vocês. Eu brinco com as meninas que é muito mais barato do que uma pizza por mês e muito mais saudável, tá? Então estão todas convidadas para quem quiser participar dessa jornada de forma mais leve e de forma mais equilibrada, que é fundamental. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. De nada, Gorete, espero que você esteja bem. Viviane falou que sentiu muito medo e está com muito medo. Viviane, vamos cuidar desse medo. Que ajuda? Manda um direct pra gente lá, que eu peço pro meu time orientar você. Vem com a gente no Vida Além do Câncer. Tem certeza que vai transformar o seu dia a dia. E o meu convite para você é sexta-feira, um dia de você começar a ir se desconectando. Escolhe alguma coisa que você gosta e que te faz esquecer dos problemas e dos medos para você dar uma relaxada. Em 15 minutos dá para você fazer isso, tá? A Sandra disse aqui também, ó, fiz a retirada do quadrante há 10 dias, estava com muito medo, mas relaxei e fui com medo mesmo. É isso mesmo. Tem coisas que a gente tem que ter maturidade, tem que ter a clareza de que precisa ir atrás, precisa correr, né? Precisa fazer. Câncer precisa de prioridade, tá? Parabéns, espero que você fique bem, Sandra. Fica o convite para você estar com a gente também lá no Vida Além do Câncer. Não se esqueçam, um dia de cada vez. Depois do susto, depois da tormenta, depois daquele período que você fica lá onde que eu estou, né? Parece que o buraco se abre, não é isso que todas vocês falam? E é verdade, mas tenha certeza que esse buraco fecha. Esse medo vai desaparecendo, a gente vai aprendendo a conviver com esse medo, tá? Tem uma amiga que tá com medo? Tem alguém que você conhece que está passando por isso? Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para disseminar informações, e vocês também têm esse papel de ajudar outras pessoas a entender que esses sentimentos fazem parte de todo esse processo. Então, manda para amiga, manda para alguém que você gosta que possa ajudar, tá? Um grande abraço, excelente sexta-feira e até amanhã com mais 15 minutos além do rosa. Tchau, tchau.